Isso, vamos aguardando aí o pessoal entrar. Isso, chegou a Kellen. Vou convidar ela aqui. Esperar a Kellen aceitar lá. Deu certo. Graça e paz. Amém, a paz do Senhor. Na Custei bênção. entrar. Deu tudo certo aí? Graças a Deus. Amém. Vamos ajeitando aqui que a gente... Isso, deixa eu dar mais uma... Aí, ó. Para você aí, tá saindo bom o som, Kelly? Tá ok, tá ok. Eu coloquei o Isso, fone conforme o senhor me orientou, ficou bom. fica melhor, não fica? Isso. Isso, verdade. Espera aí, deixa eu só ajeitar aqui. É assim mesmo, viu? Bem no improviso. Assim que funciona. A gente vai improvisando aqui de um lado e de outro. Então. Aqui hoje está faltando aqui o pastor Felipe, ele sempre participa aqui comigo, né? Mas hoje não deu para ele estar aqui com a gente, mas ele já está na live aí ele já entrou lá também, deu aí uma boa noite para nós. Ah, Né? tá, eu vi aqui. Tem várias pessoas aqui participando com a gente, e o nosso objetivo aqui é glorificar o Senhor, né? Sim. Primeiramente, e é um prazer receber você e conhecê-la também, né? Até então a gente não tinha assim esse contato que a gente está tendo agora. Verdade. Então, prazerão, viu? Deus te abençoe. Amém, a nós todos, né? Já de princípio eu te agradeço pela sua participação aí com a gente, tá? Que Deus possa te usar muito hoje em nome de Jesus. Tá bom? Amém. Glória a Deus. Glória a Então nós Deus. estamos aqui também, Kelly. Nós estamos pelo Instagram e também pelo YouTube, tá? Ah, A tá. live está sendo jogada lá no YouTube para as pessoas estar participando com a gente. Que bom. Então é isso, sabe? Antes da gente conversar mais e conhecer melhor um ao outro e falar um pouco também da palavra e das suas experiências, né? Vamos fazer uma oração? Amém. Falar com Deus, né? A melhor coisa, a melhor Isso, parte, né? com Depois a gente certeza. vai, depois a gente vai aí dar um alô pro pessoal que já está entrando e participando com a gente. Mas Ok. vamos orar primeiro, em nome de Amém. Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, em Oh, nome Deus de maravilhoso. Jesus, Santo, santo, nós te teu nome, agradecemos Pai. pela oportunidade Amém. de estarmos aqui, ó Deus, para podermos falar um pouco da sua palavra e também das nossas experiências. A Kellen como a doutora. Ah, Ô, glória, hein? travou tudo. Foi aqui, pastor? Eu, Acho que é a minha. sinceramente, eu não sei te falar, viu? Mas parece que travou tudo. Então, eu fiquei Mas, perdida. então, mas amém, né? Deu pelo menos para você participar da oração, não deu? Sim, ouvi a oração. Então tá Amém. ótimo. Eu espero que o pessoal lá vai entrando aí de novo. Eu espero que o pessoal não tenha perdido lá. Acho que o que estava, acaba voltando, né? Em Sim. nome de Jesus. Aí, ó. Tem algumas pessoas aí que eu particularmente não conheço, tá? Se o pessoal Al- puder colocar o nome ou de onde está, né, participando com a gente, seria legal, né? Ô, Algumas que entraram eu conheço. então, Sim. beleza. Vai dando um alô para eles aí, vai passando para mim também, porque senão eu fico perdido. Viu? Ah, o pastor Felipe está lá.
eu vou Ele já perguntar para ele. entrou de novo, Pastor né? Diz Felipe, ele tá que agora legal tá aí? melhor aí, ó. Ah, beleza. Então é isso. Então, minha irmã Kelly, eu não sei se eu te chamo de minha irmã Kellen, se eu chamo você de doutora, se eu chamo você de senhora. Eu estou mais perdido do que a minha internet. Não pode ser irmã mesmo. Pode ser irmã mesmo? Então tá Pode. bom. Glória a Deus. Aí, a nossa irmã Cida voltou lá. Tivemos um pequeno problema aqui, viu, pessoal, da nossa transmissão, e a gente iniciou outra para ver se fica melhor e tomara a Deus que fica assim, né? Amém. Agora, para mim aqui tá legal. Para você Aqui aí também também tá, tá. né? Tá ótimo. Amém. Então, Kelly, o Instagram, eu acho que você já sabe, né? Ele fornece para a gente apenas 1 hora para cada live, né? Chega num momento aqui de 1 hora, faltando 2 minutos mais ou menos, ele avisa a gente Ele que a live avisa. já vai Tá encerrar. encerrando. Então, assim, o assunto que nós vamos estar falando dele aqui hoje, eu comecei esse assunto com o pastor Manuel a semana passada, né? Eu não sei, eu não lembro se eu mandei para você o link para você dar uma olhada, eu não lembro. Acho que eu mandei da Não, pastora mandou só o Elaine, da né? Elaine. Isso. Né? Ela Isso. estava aí, agora eu não estou vendo ela mais. Ela deve Ela aparecer. ainda não voltou. Não, essas internet estão um caso sério, né? Então, tá carregado, né? O horário. É verdade. Mas, então, assim, eu conversei um pouco com o pastor Manuel sobre esse assunto, né, semana passada, e foi bastante edificante. Inclusive, nós usamos Glória a Deus. o mesmo texto, né, que eu coloquei para você também, para a gente estar usando. E, assim, a gente acredita que o Espírito Santo de Deus, ele há de usar nossas vidas para abençoar outras pessoas, né? Amém. Glória a Deus. Você, como uma pessoa experiente na área da psicologia, né? Eu acredito que você vai poder orientar bastante a gente nesse sentido, incluindo aqui a palavra de Deus, lógico, né? Eu estou olhando Isso. aqui toda hora porque eu estou olhando no outro celular aqui no YouTube, tá? Ah, Estou vendo tá aqui se o acompanhando. pessoal... para ver se o pessoal faz alguma pergunta aqui no YouTube, aí se fizer, eu passo para a gente aqui, tá bom? Ótimo. Tá bom. E lembrando aí o pessoal que já está conosco, se você quiser convidar alguém para participar desse bate-papo, é só clicar no aviãozinho que tem aí na telinha do seu celular. Você clica no aviãozinho e vai marcando as pessoas que você gostaria de convidar para participar com a gente, tá bom? Então, Kelly, eu me chamo Ademir, né? Acho que você já sabe. Sou Sim. irmão da pastora Elaine. É um Prazer. prazer, viu? Novamente, eu digo para você, é um prazer estar aqui com você para a gente falar a respeito da palavra de Deus, que é o principal, né? Em nome Amém. de Jesus. E eu peço o pessoal aí também que está participando com a gente que pode bombardear a nossa irmã Kelly de perguntas, pessoal. Porque, Glória a olha, Deus. é especialista, viu? É Amém. doutora, é serva de Deus, é abençoada, então pronto. Amém, amém. Glória a Deus, né? Tem o conhecimento de todos os lados, né? Amém. Para a glória de Deus, nós Com falamos isso. certeza. Com certeza. Mas, irmã Kelly, eu vou ler um texto da palavra aqui para nós, Sim. e depois eu gostaria da gente estar, assim, conversando em cima desse texto, né? Usando aí as suas experiências, né? Dessa área de Na área. psicologia que você tem. Amém. Né? Eu mesmo não tenho nada dessa área. Logicamente que a gente acaba, assim, no ministério pastoral, né? A gente acaba tendo um certo conhecimento, Com porque certeza. a gente nunca para de estudar, né? Também, né? Verdade. Então, a gente tem um certo conhecimento. Mas não igual você, né? Que já está dentro dessa área, Da área, né? e que vai saber orientar bastante aqui o nosso pessoal, né? E vou até fazer aqui eu não sei se eu falo uma propaganda ou se é o que é que eu falo, mas eu vou falar para o pessoal o seguinte, pessoal,
não perca essa oportunidade, porque consulta de graça é só com a Verdade, doutora Kelly. É ou não é? É só com a verdade. doutora Kelly aqui no Instagram. Caso contrário, não tem consulta de graça. Aí é só no consultório. Aí é só no consultório, né? Mas Verdade. amém. Eu posso ler a palavra então, irmã? Sim, 2 Reis, capítulo 5, né? O mesmo texto que eu usei semana passada com o pastor Manuel. Eu vou estar usando hoje novamente, né? Para nós falarmos aqui desse texto, que na minha opinião é muito rico, né? com Além de ser certeza. muito rico, é um tratamento de Deus e acredito que dentro da sua área também você vai conseguir extrair algo aí muito importante para a vida do pessoal que está participando com a gente. Amém? Amém. Então eu vou Amém. ler, está escrito assim, 2 Reis, capítulo 5, versículo de número 1 a seguir, está escrito assim: Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda e enviar-te-ei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de vestes, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti essa carta, saibas que enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. Sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para que eu restaure um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgastes as tuas vestes? Deixa ouvir a mim e saberás que hás profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou, e foi dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá e pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar da lepra e o restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, e disseram: Meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grande, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te: Lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Amém? Eu vou ler só até o Amém. versículo 14, que eu acho que eu li até bastante, né? Que eu acredito que já dá para a gente entender um pouco da história, né? Sim, Dá para a gente entender aí um pouco dessa história, que, na minha opinião, é um fato, assim, tremendo, né? Que Deus permitiu acontecer. Acredito não só para aquele homem, né? Mas também para nós,
né? Com certeza. Para que hoje a gente pudesse, então, estar usufruindo dessa palavra numa noite tão especial como essa, né? Com certeza. Mas eu não vou ficar falando muito, não, Kelly, até porque o pessoal já me ouve muito toda semana, né? Pelo menos eu vou tentar não falar muito, tá bom? Tá bom. Pastor Não, Felipe mas sempre fala assim, mas você não cala, como é que os outros vão falar? Aí o pessoal não fala, porque você não para de falar. não dá tempo, pastor Ademir? Não dá tempo, menina. Mas é assim mesmo, a gente acaba empolgando com a palavra do Senhor e a gente quer falar cada vez mais, né? É verdade, é Tem verdade. muita coisa boa para ser exposta, não é verdade? Amém, glória a Deus. Mas assim, dentro da sua área, irmã Kelly, ou do seu entendimento aí, a respeito do texto que a gente acabou de ler, o que você pode falar para nós aí, para tantas pessoas que estão aí participando conosco, né, que eu já mando um abraço aí para todo mundo, que Deus abençoe a todos. Ó, o Felipe tá falando aí, ó. É verdade, ó. Se deixar, ele fala o tempo todo, e Isso é ninguém mal de mais fala. pastor, será? Eu não sei, A viu, gente tem um menina? aqui assim também, sabe? É, Fala que muito? gosta de falar, mas é assim mesmo. É Então, verdade. aqui o texto está falando, né, da cura, né, de Naamã. Como que ocorreu isso, né? Ele foi, né, ouviu o profeta, né, na princípio ele ficou um pouco resistente, né, mas depois ele acabou obedecendo, vamos dizer assim, a orientação que o profeta passou para ele, né? Então, isso, hoje em dia, pastor Ademir, os demais que estão aí, a gente vive isso em consultório. Hoje, na verdade, eu brinquei a questão, né, que depois vai ser só no consultório, né, eu não estou atendendo em consultório particular, não, sabe? Eu atendo, né, numa comunidade terapêutica, eu trabalho com, vou me apresentar um pouquinho aqui para a gente ir entrando, né? Vamos lá. Com, né, adictos, né, dependentes químicos, álcool e drogas, né, o público masculino. E eu trabalho desde 2014 com esse público. Então, eu faço atendimentos, mas nessa clínica, né? Nessa comunidade terapêutica, na verdade. E também trabalho numa clínica do Detran, né? Fazendo avaliação psicológica dos candidatos que estão para tirar a carteira ou para renovar a CNH, né? Profissional. Então, assim, a gente entende que, até mesmo, né, como foi relatado na Bíblia, que há uma resistência, né, quando a gente passa as orientações, né, a pessoa está com a demanda, ela precisa, né, vamos dizer assim, de uma ajuda, às vezes tem a resistência de estar procurando um profissional, né, e eu entendo, pastor, que todas as profissões, foi Deus que abençoou a pessoa, lógico, né, então, a pessoa, ela procura um profissional, ela tem que dar ouvidos, vamos dizer assim, àquela orientação, né? E entrou minha prima Kenner, psicóloga também, lá de Belo Horizonte, né? Eu acredito que ela deve passar por isso lá também no consultório, porque a pessoa vem com a demanda, né? Pede uma ajuda, vamos dizer assim, e, na verdade, ela não segue as orientações que a gente passa, né? Há uma resistência. E a gente entende que depois que, né, olá, que a pessoa, ela entende, né, o que é a terapia, o que é, vamos dizer assim, a proposta mesmo, assim, aí sim, vamos dizer assim, a cura propriamente dita, do tratamento, aquilo começa a acontecer. Por quê? Não tem, a gente, psicólogo, nós psicólogos, a gente não trabalha com medicação, né? A gente, sim, dependendo do caso, tem que estar encaminhando, né, para um psiquiatra, para um profissional que vai trabalhar com a parte medicamentosa. Então, a terapia, ela tem que ter uma aceitação, né, Kenner? Porque senão ela não flui, né? Se a pessoa não estiver aberta para ouvir orientação, né, e realmente colocar em prática aquilo que o profissional está passando para ela vai ficar anos a fios no consultório de psicologia, de um psicólogo, sem ter evolução nenhuma. E isso, pastora Demi, eu vejo que encaixa muito na palavra, né? Por quê? A gente vivencia isso muito, né, nas nossas igrejas, no dia a dia, pessoas que são orientadas, né, que são
até mesmo às vezes advertidas mesmo com certos comportamentos, né, que é necessário uma mudança, e ela insiste naquilo. Então a doença permanece, o quadro, né, às vezes de depressão, de ansiedade, permanece. Por quê? Ela não toma uma atitude, né? Eu brinco muito com os meninos da comunidade que eu trabalho, né? Eu falo, gente, eu não tenho varinha de condão. Se vocês não quiserem, não tem como eu trabalhar. Por quê? Vocês têm que estar abertos para as orientações que, né, eu, como profissional, estou passando. Quer falar alguma coisa? Pode falar, pode intervir. Quem vem tiver alguma pergunta. Sim, eu entendi. Eu estou focado aí no que você está falando, e ao mesmo tempo estou olhando aqui no YouTube para ver se tem alguma pergunta. Mas eu vou falar, Isso. Viu? Meu pastor Felipe, meu pastor Felipe está me fazendo muita falta aqui hoje. É porque ele fica de um lado e o seu do outro, né? Exatamente, e ele mexe mais nesse o seu copiloto, né? Exatamente, ele mexe. Eu percebi muito. O dia que eu vi a live, eu falei, é um copiloto, então um ajudando o outro. Exatamente. Tem algumas pessoas aí participando com a gente que eu particularmente ainda não os conheço, né? Mas Cecília, que entrou, é minha prima também, daqui de Piuí. Tá. Ô, Glória, sejam bem-vindos aí, pessoal. Abraço para todos vocês. E eu peço, né, que vocês possam estar interagindo com a gente. Um dos objetivos dessa nossa live aqui é esse, né? Estar interagindo com o outro e aprendendo, principalmente, da palavra de Deus, né? Lógico, tudo que você falou até agora, dentro da psicologia aí, né? São orientações extremamente importantes, na minha opinião, porque até mesmo o lado espiritual, porque nós, pastores, trabalhamos o lado espiritual das pessoas, né? No sentido de levar as pessoas a aceitar também, né? Verdade. É a mesma coisa da terapia que você acabou de falar. Se você passa terapia, se a pessoa não aceitar aquilo e não quiser cumprir com aquilo que foi passado para ela, automaticamente ela não vai ter tratamento nenhum. Não vai ter melhoras, nenhum, né? Isso. Tem que haver essa aceitação, né, pastora Demi? Por quê? Senão, o tratamento ele não flui, né? Nós, como profissionais, o profissional, um médico, né, qualquer orientação, né, que a gente vai buscar de um profissional, de uma pessoa capacitada, ou que seja uma orientação de um pastor mesmo, a gente precisa estar aberto para ouvir as orientações e colocar em prática. Porque a mudança, ela é interna, né? Ela é de dentro para fora. Aqui, ó, a Kenner, a psicóloga, falando, né? A religião tem um papel importante na vida do indivíduo. Por quê? A fé, ela vai andar junto com essa, né? Com essa aceitação, com essa disposição de mudança, né? E é comprovado cientificamente, já tiveram estudos, né? Que pessoas que estão em leitos de hospitais, que têm uma fé, né? Que acreditam em Deus, ela tem uma melhora significativa em relação a outra pessoa que não tem essa fé, né? Então, isso faz toda a diferença, né? E dentro do consultório, nos atendimentos, como eu brinquei, né, a gente não tem varinha de condão para fazer milagre, né? A gente tem a realidade, a gente vai trabalhar com aquela realidade, com aquela demanda que o indivíduo traz para a gente. Então, assim, ele traz a demanda, a gente vai orientar mediante, né, o que ele está vivenciando, porque cada caso é um caso, nós somos seres humanos individuais, únicos, né? Então, não tem uma regra. Ah, tá com depressão. Tem uma regra para depressão? Não. É necessário a gente ouvir a pessoa, né? Ver o porquê que ela chegou, né, naquele estágio, para conseguir ali tratar com ela aquilo que ela está vivenciando. Mas não tem como a gente passar um manual, né, para que seja tratado. Não é igual uma dor de cabeça que a gente vai ali, compra, né, uma Neosaldina e resolve o problema, né? Então, assim, tem que haver uma aceitação, tem que haver realmente um pensamento, vamos dizer assim, uma crença positiva da melhora, porque às vezes até isso, né, isso pesa. A pessoa já chega descrente, né? Ah, isso não vai dar certo, eu tô vindo porque fulano falou, porque fulano pediu, né? E aí, por aí, o que acontece? Se ela não aceitar, se ela não entender a necessidade, a melhora ela não vai acontecer,
porque ela é interna, é de dentro para fora. É como a questão espiritual. Quando a gente entende, né, o propósito de Deus na vida da gente vai mudando internamente até chegar no exterior. Pastora Verdade. Elaine entrou aí, ó. Oi, Ela tá pastorinha! aí. Chegou aí. Ô, Glória. Ela Ela voltou. solta uns glória aí que É. aí fica bom. Mas interessante, Kelly, você tá comentando, porque nós, pastores também, a gente convive com essas situações o tempo todo, né? Imagina. Porque são pessoas que, além de estarem, às vezes, com problemas psicológicos ou até mesmo físicos, né? Também são problemas espirituais, que, na Sim. verdade, é na maioria dos casos, né? Às vezes é uma junção ali, né, pastor? Isso, Um pouquinho de exatamente. cada coisa que acabou refletindo no físico, né? É verdade. Então, assim, são coisas que nós, né, o ser humano, ele precisa aprender a se abrir para isso, né? Como Com a moça certeza. comentou aí atrás aí, como que ela chama mesmo? A Kenner. A Kênia, ela disse Kenner, que é. a religião tem um papel muito importante na vida do indivíduo. Exatamente. Então, assim, o que a gente chama de religião, né, eu entendo como fé, né? Porque Justo. a fé, a palavra de Deus diz que a fé ela remove montanhas, né? Montanhas. Jesus disse que, na verdade, se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente vai dizer a essa montanha para ela vai sair, né? Ou seja, então a fé realmente ela é algo que sempre precisa ser colocado em prática, Com né? certeza. Ela vai nos impulsionar, né? A Exatamente, melhores, a cura, né? é verdade. Então, assim, é, nós, eu não sei se eu posso dizer isso, mas eu vou falar para a gente ter um entendimento, né? Sim. Nós pastores com a área psicológica, talvez seria quase que o mesmo patamar, porque a gente orienta também as pessoas a entrar pelo caminho da aceitação, né? Sim. E tem que Porque, ser, né, pastor? exatamente, se a pessoa quer ser salva, por exemplo, né, dentro da minha área, vamos falar assim, da nossa, Isso. né, porque nós somos servos do Senhor, né? Isso, amém. Se a pessoa quer ser salva, o primeiro passo dela é a aceitação. Justo. Ela precisa aceitar. Mas aceitar o quê? Vai aceitar a minha igreja, a sua igreja ou a igreja do outro? Não, vai aceitar o Senhor, né? As Isso. orientações do Senhor que ele Que vem traz de para Deus, nós, é. né? Através da palavra de Deus. Então, E é como eu falei, nós somos opa, tem um seres negócio humanos falando únicos. aqui. Ai, ai, é que eu aumentei o outro celular aqui sem perceber o som Hum. dele, né? Ele Aí, precisa ó, sair entrou som outra para. psicóloga, ó. Hoje tá recheada. É minha prima Ó, também, de Belo Horizonte. Outra. meu É Deus, eu tô achando que Regiane. nós vamos ter que fazer umas 3 lives, pelo jeito. Glória a Deus. Regiane, né? Isso, de Seja BH também, ó, de bem-vinda. Contagem, na verdade. Amém. Seja Então, pastor bem-vinda, Denise, Regiane. essa aceitação, ela tem que existir, porque, como eu falei, senão não há melhora, né? Como o senhor falou, tanto na espiritualidade, a gente precisa aceitar o que Jesus tem pra gente, né? A proposta que ele tem de salvação, né? E também no tratamento, seja de qualquer doença que for, é o pânico, é a ansiedade, a depressão, né? É a angústia, isso tudo precisa ser tratado, mas para ser tratado tem que ter aceitação, porque infelizmente, apesar de, né, hoje dizer-se, né, que é a doença do século, né, depressão, ansiedade, para o indivíduo aceitar ainda está muito longe. Eu pelo menos tenho visto muita resistência, né, nessa aceitação. É igual lá na comunidade terapêutica que eu trabalho, né? Hoje a gente está aqui com 22 homens lá internos lá, né? E eu falo com eles, né? Eu brinco com eles, falo, gente, nem Jesus faz milagre se a gente não quiser. Se a gente for pegar os textos da Bíblia, né? E for, o homem teve que buscar, não é verdade? Eu falo assim, até aquele, né? Da cama,
do paralítico, que não houve ação dele porque ele estava acamado, mas os amigos o levaram até Jesus, né? Então eu falo com eles, vocês têm que querer mudança, porque eu trabalho muito com eles a mudança de comportamento, né? Mudança de pensamento, né? Porque eles chegam com muito pensamento negativo e isso bloqueia, né? Vamos dizer assim, a evolução da pessoa, porque ela não consegue nem raciocinar com as orientações que a gente está passando, porque o pensamento negativo está tão ali, tão arraigado ali, que bloqueia. Tudo que você propõe, não dá conta, eu não quero, eu não sei. Então, isso tudo, até na vida espiritual, faz diferença. Porque se você chegar, né, como eu falei, tanto no consultório quanto na igreja, com esse bloqueio, eu não dou conta, eu não quero, né, eu não posso, não vai fluir, porque não tem como o outro fazer por você, você que tem que querer. Verdade. Né? Por que muita gente... Nosso papel é orientar, né? Justo, Nosso papel é esse, né? É verdade. Por que muita gente, né, consegue, né, vivenciar o luto, né, e superar aquilo e outras pessoas não? Por causa da entrega, desse pensamento negativo, né? Aí eu não dou conta, né? Eu não posso. Então a pessoa vai se entregando nisso dia a dia, quando for, né, acorda para a vida, vamos dizer assim, ela já está imersa numa depressão profunda. Porque o luto, todos vamos vivenciar, seja de um cãozinho que morreu, seja de um ente querido, ou quando na infância, né, um brinquedo que quebrou. É um luto para aquela criança, mas a gente precisa trabalhar isso, a gente precisa aceitar que na vida a gente vai ter essas perdas, né? Isso vai acontecer no decorrer da vida e que aquilo que ficou, a gente vai ter uma lembrança, mas a gente não pode ficar preso àquilo, a gente tem que seguir para frente, né? Tem que seguir o caminho. Então, assim, tem que ter aceitação, pastora Ademir. Outra psicóloga. Oi, Renata! Essa estudou comigo, pastor. Ô, Glória. Seja bem-vinda. Psicólogo aqui hoje. Vamos botar todo mundo na live aí para ajudar. Põe todo mundo aí. Eu não sei fazer essa proeza, mas o pessoal pode comentar aí, né? Fazer pergunta para Tá recheado de psicóloga aí, ó. Eu só peço para não fazer pergunta para mim, porque eu não vou saber responder. Mas a Kelly sabe, pessoal. Não, mas essa psicóloga tem que perguntar para o senhor. Pode bombardear ela aí, porque ela tem as experiências dela aí. Então, Kenny, encontrão. Isso, encontro das psicólogas. É isso aí. O encontro. Eu tô aqui de intruso. Seja bem-vindo. Amém. Mas, Kelly, o que você me fala aí dessa história que a gente leu, né, da Bíblia aqui, de Naamã? Esse homem aqui, o que você me fala, assim, num contexto geral, né, a respeito do que a gente leu aqui? O que você acha que se passava aí na vida dele? Uai, então, pelo texto, né, pastor, ele sofria da lepra, não é verdade? Então, assim, o que a gente entende é que, né, o que eu estudei no texto é que isso para ele era um desconforto, até mesmo porque naquela época, né, as pessoas eram, vamos dizer assim, rejeitadas por essa doença. Então, eu imagino que a questão dele não era só a pele, né? Na verdade, tinha todo, vamos dizer assim, um entorno aí dessa doença que o atacava tanto, vamos dizer assim, fisicamente, porque lógico, né, a pele dele estava, vamos dizer assim, ferida, machucada com aquela lepra, mas a parte psicológica e emocional dele também estava afetada, né? Se a gente for ver naquela época, né, como que era, que as pessoas eram tratadas, né, que tinham essa doença, é muito triste, né? Então, para ele ali, eu vejo que aquela cura foi uma libertação não só física, mas principalmente, ele teve a questão espiritual dele, sim, mas emocional, psicológica. Ele teve essa libertação psicológica. Porque pensa como que viviam aquele povo, né, daquela época que tinha lepra. Toda a Bíblia fala, né, tem muitos relatos sobre essa doença. Então, assim,
eu vejo que essa aceitação dele, da orientação do profeta, né, de se lavar no rio e tudo, houve para ele não só uma cura física, mas sim tanto espiritual quanto psicológica, quanto, né, a questão da mental mesmo, né? Porque era uma pressão muito grande que essas pessoas viviam naquela época, né? E ele tinha um cargo importante, né? Ele era chefe, né, do exército, não é isso? Isso. Se eu não estou enganada? Então, isso ele era mesmo. uma pessoa de referência, né? Exatamente. Ele era o cara, né? Vamos dizer assim. É, quase isso. Ele era o cara. É, porque estava na frente, né? Na linha de frente, vamos dizer assim, né? Ele era referência em tudo, né? Já imaginou, assim, não está descrito ali, mas o que esse homem sofreu, né? Por ter tudo, ter passado nesse tempo todo com essa doença, né? E o mais interessante é que a palavra veio de uma menina, né? Que estava como escrava, né? Deus usou uma menina, um adolescente ali, para poder, vamos dizer assim, né? Conduzir, vamos dizer, ele até o profeta, né? Então, assim, eu vejo nisso, nessa palavra, a questão da obediência, né? Seguiu a orientação, né? Ouviu, pôs em prática e recebeu o que precisava. No caso aqui, a cura, né, da lepra. E como eu falei no início, a dificuldade que a gente tem do paciente não ouvir as orientações é porque ele não alcança o objetivo dele. Ele quer sim uma melhora, né? Mas muitas das vezes, pastor, a pessoa chega no consultório acreditando que vai uma vez só e vai resolver. E não é assim, né? Principalmente a parte, né, da terapia, ela é lenta, ela é gradativa, né? Como eu disse, tem que haver essa aceitação, tem que haver as mudanças de comportamento. Isso é uma coisa assim que vai acontecendo ao longo do tempo. Não é uma coisa medicamentosa que vai tomar um remédio de manhã, quando né, na hora do almoço já resolveu o problema. Por mais que, às vezes, acontece a necessidade de a gente estar encaminhando para um profissional, um psiquiatra, né, que é aquele que vai medicar, mas ele tem que acompanhar com a terapia. Gente, não sei se as meninas vão discordar de mim aí, mas normalmente quando eu encaminho, né, um dos pacientes que eu tenho, igual lá na comunidade, para uma consulta com um psiquiatra, uma avaliação, é para que ele para que estabilize, às vezes, o humor, né? Para ele dar uma acalmada, para ele conseguir entender qual é o manejo da terapia. Porque às vezes a pessoa está com um grau tão grande de ansiedade ou de depressão que se não entrar com remédio, só a terapia não vai fluir, porque ele não vai nem conseguir assimilar o que está acontecendo. Entendi. Meu, deu uma balançada aqui, porque desprendeu. Essas coisas ao vivo é assim mesmo, né? Acontece. Tem uns imprevistos. Fazer o quê? Mas que legal, Kelly. Eu acho assim, muito interessante essa parte psicológica, né? A gente pede a Deus que as pessoas elas consigam parar por aí, né? Só nesse patamar, se é que eu posso falar dessa forma, não sei. A doutora aqui é você, né? Mas seria interessante todo mundo se conscientizar disso, né? De parar nesse patamar, de estar só na terapia, nas orientações, né? Para não entrar numa coisa mais profunda. Quadro não evoluir, né? Isso. Para a pessoa não... Porque depois que entra na questão de remédio é muito difícil, né? Ou eu estou errado? Não, assim, com difícil certeza. Que eu digo no sentido de largar depois, de todo o processo. O que acontece? Infelizmente, né, a parte medicamentosa para essas áreas, ela costuma ser forte, é uma coisa mais pesada e causa dependência. Se não for usado da forma correta, no tempo, né, vamos dizer, pré-determinado pelo profissional, não tiver um acompanhamento de perto, é perigoso sim, né? Igual a gente vê muita gente se automedicando, isso é um perigo. Tanto tomar a medicação por conta própria, quanto tirar ela fora da prescrição médica. Por quê? Isso vai acarretar problemas, né? O médico, o profissional que vamos dizer assim, receitou, que prescreveu, ele tem que acompanhar,
Ele que sabe a dosagem correta, porque, lógico, vai fazendo uma testagem até chegar, vamos dizer, na dose certa, na quantidade certa. Mas até para tirar a medicação, a gente tem que tirar com o profissional. Por quê? É como o senhor acabou de falar, é perigoso, né? Causa dependência, né? Igual essa semana, a gente perdeu um acolhido lá na casa de Maria, perdeu assim, ele decidiu ir embora, né, da comunidade. E ele, assim, é viciado em várias drogas, né? Foi para a comunidade, já esteve em outras comunidades, e quando ele está na comunidade, como tem, né, a abstinência, né, a questão da droga, ele esconde a medicação, que a gente entrega na hora certinha, para quê? Para usar, vamos dizer, a medicação depois todo junto. É uma forma de quê? Dele se drogar. Então, a gente sabe que a medicação, ela é forte. Então, é uma pessoa que a gente já sabia desse histórico, a gente tinha que ficar vigiando. Então, como a gente ficou policiando ele foi embora rapidinho, não deu conta de ficar. Então, são medicamentos fortes. Então, para deixar depois, realmente é mais complicado. A gente entende que tem pessoas, que tem quadros, né, clínicos, que a pessoa vai usar remédio o resto da vida. Mas há aquelas que se a pessoa entender e se a gente socorrer, vamos dizer assim, no início, isso não precisa, vamos dizer assim, não vai precisar usar por muito tempo. Vai só um tempo determinado até ele estabilizar o humor, até, né, ela controlar aquilo ali e dar continuidade na vida sem a medicação. Entendi. E o que você me fala aí para mim, para todos, né, que estão participando com a gente aí? Eu acredito que muitas pessoas ainda vão assistir essa live depois, né? Ela fica por 24 horas aí no nosso Stories. Mas o que você diz a respeito? Assim, eu estou usando aqui a base bíblica porque é o nosso foco principal, né? Com certeza. Sim. Aqui, Naamã, como você mesmo disse aí, está escrito, né? Ele era um chefe do exército. Né? Ele já tinha uma posição assim bem elevada, né? Com certeza, a Bíblia não fala, mas eu posso pensar a respeito da esposa dele, né? Assim, que você orienta o pessoal? Aqui não está falando nada, na Bíblia não fala nada a respeito da esposa dele, mas o que você orienta aí para a gente, para as pessoas aí, a esse respeito, né? Do cuidado Do familiar. que o marido tem que ter, a esposa tem que ter, exato, o familiar, né? O que você pode orientar a gente nessa? Olha, pastora Dami, primeira coisa é ouvir. Se calar, porque às vezes a gente tem tanta informação e aí o outro está passando por problemas, ele até quer falar, né? Às vezes ele não procurou um profissional, mas ele quer se abrir dentro de casa e aí o familiar tem o defeito de vir com aqueles preconceitos, né? Eu acho que foi até na live que a gente fez com a pastora Elaine, né? A pastora Elaine falou, vai procurar uma enxada, um lote para capinar. E a questão não é essa, né? A pessoa está passando, aquilo é interno, que eu falo assim, é muito fácil a gente ver um braço quebrado, né? Um corte no rosto, uma perna quebrada, mas algo que é interno é a pessoa, né? A gente não consegue visualizar aquilo, então a gente tem que parar para ouvir, né? É necessário, então, o familiar escutar, realmente, sem vir com conceitos prontos. Para e ouve, né? O que aquela pessoa está te passando? O que ela está passando que ela está querendo passar para você? Porque a partir dali, às vezes, um colo dentro de casa, né? Vamos dizer assim, a pessoa parar e ouvir, já vai amenizar o que aquela pessoa está sentindo. Mas, por outro lado, se for algo, né, que aquele que está ouvindo, que está ali do lado, o parente, né, a esposa, o marido, o filho, não conseguir lidar com a situação, tem que sim procurar um profissional. Tem que, né, ajudar a procurar ou indicar. Por quê, pastor? Há resistência, né? E se você tenta falar e a pessoa te corta, já vem com algo pronto, você desiste, né? Então, assim... o que o Felipe falou, às vezes ouvir ajuda mais do que um bom conselho. Sim, Felipe, hoje na correria do dia a dia, eu falo que esse Covid-19 está ensinando muito isso, né? Da gente parar, né? E ouvir, porque a correria é tanta
Que às vezes a gente quer ficar dando conselho, a gente quer ficar orientando, e às vezes a gente vai falar coisa que é desnecessária. E tem gente que só quer falar. Certo. Vamos vencer, minha filha, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu até mudei o lugar que eu estava sentada. Então, pelo menos valeu a pena, então. É? Eu não sei se é tudo. Eu não sei se é aqui, se é aí, sabe? Infelizmente, hoje aqui a minha internet estava muito ruim, sabe? Então, para mim aqui, o seu sinal fica girando. Os meninos continuam entrando, mas o sinal de onde o senhor está fica girando. Então eu não sei. Não sei se é aqui qual das duas. Aí, porque o seu também fica da mesma forma. Ah, então não dá para saber, verdade. Mas você estava falando a respeito de que eu até perdi o foco aqui, porque foi. É que o Felipe tem cabeça mais aberta, né? Então. Mas o Felipe tinha até falado, escrito aí, né? Que às vezes as pessoas só querem falar, né? E às vezes ouvir é melhor do que ficar dando conselhos errados, né? E realmente é isso mesmo. Aí foi quando eu falei, né? Que com essa questão desse Covid-19, da gente ficar mais em casa com a família, né? E tem nos ensinado isso, de parar e ouvir o familiar e prestar atenção nele, né? No comportamento de uma criança. Como que a gente sabe que uma criança tá, né, vamos dizer assim, em depressão ou está ansiosa? É pelo comportamento, ela vai mudar o comportamento, né? Aquela criança que é muito agitada, ela ficou encostada pelos cantos, já pode procurar saber que às vezes está acontecendo algo, né, que ela não consegue verbalizar, mas com o comportamento ela está mostrando que o quê? Que aquilo não está, vamos dizer, dentro da normalidade. Não é verdade? Então, assim, o familiar, talvez ele não vai ter manejo para aconselhar, para orientar, mas ele pode ouvir, como o Felipe falou. Às vezes a internet travou justo quando eu falei isso. Às vezes a pessoa só quer falar, né? Ela não quer nem escutar nada, né? Verdade. Ela só quer falar, não é verdade? E às vezes a gente até ouve, né, pessoas falando assim, às vezes entra para o consultório, né, para o atendimento, e aí o paciente fala, e depois ele vai embora. E aí ele fala, nossa, muito obrigada, você me ajudou muito. Às vezes eu nem falei nada. Você nem falou nada. Foi só ouvir. As pessoas hoje estão carentes disso também, né, pastor Demir? Então, assim, é interessante que o familiar esteja, vamos dizer assim, atento a isso, né? Porque ninguém melhor do que a família, que está ali convivendo no dia a dia, para perceber que tem algo diferente, né? Mesmo que não seja verbalizado, a gente vai perceber e vai tentar um diálogo, né? E se for necessidade, indicar um profissional, né? Ajudar essa pessoa a procurar uma ajuda profissional. Então, Felipe, você perguntou aqui, né? Que é necessário? Não creio que nenhuma linguagem corporal. Mas, por exemplo, você convive com a sua família, não é verdade? Então, um dia que um deles está diferente, você percebe, né? Como eu vou relacionar de novo com, né, a minha experiência que eu tenho, né, na comunidade. Os meninos têm o dia de ligação deles, né? Uma vez na semana, agora que essa questão do Covid, 2 vezes por semana a gente está deixando eles receberem ligação dos familiares. E aí, o que acontece? Pela voz. Às vezes, teve um lá um dia que discutiu com o outro lá e ficou nervoso e tudo, e a gente resolveu a situação. No dia seguinte, a esposa ligou, ele foi falando com ela, oi, meu amor, ela falou, o que aconteceu? Você tá triste? Ela não estava vendo ele, né? Então, pela voz, ela percebeu. Então, é essa percepção que eu falo, que aquele que está próximo, ele vai ver quando você mudar o comportamento. Não tem nem a necessidade dessa questão da expressão corporal, de estudar isso não, entendeu? É o dia a dia mesmo, né? Quem convive sabe se a pessoa hoje ela tá, vamos dizer, tá de baixo astral, ou se ela tá feliz, então é eufórica. A gente, no nosso dia a dia, a gente consegue perceber esses detalhes. A gente tem que estar atento, né? Como eu falei, às vezes a correria do dia a dia não deixa a gente perceber, né, pastor? É verdade. Aí eu falo muito, tá vendo? Pode intervir. Não, mas isso é bênção. Deus vai abençoar que nós vamos... Eu não gosto de começar a falar, mas depois... Porque essa internet agora vai
vai ajudar fluir. nós, né? Tomara. O Felipe perguntou aqui, você já respondeu, né? Doutora, você Isso. acredita que é essencial todas as pessoas saber pelo menos o básico da leitura corporal, né? É o Assim, que eu falei, né? Pode falar. família geralmente não, assim, digamos, né? Quem ajuda é família e às vezes quem atrapalha é família. Não me entenda mal, pessoal. Pelo amor de Deus, tá? Calma que eu vou tentar concluir esse pensamento. Mas veja bem, na hora do vamos ver mesmo, quem ajuda é a família, né, doutora? A gente sabe Verdade, disso, né? Mas eu digo assim que às vezes atrapalha também, porque família sempre pensa que é frescura, é. né? Que é frescura, Infelizmente, né, como pastor? você mesmo já disse aí anterior, né? Que a família às vezes fala para a pessoa, vai, você precisa de uma enxada para você capinar, que não sei o quê, né? Né, Você falou pastora isso. Elaine? Ela que citou na outra live. Ah, Vai foi procurar um ela que lote para falou? capinar. Foi, vai procurar um lote para Ah, capinar. tá certo. Então, eu não vou receber conselho dela, não, ele tá doido. E ela é família, hein, pastor? Então, ô louco, vou até consertar essa fala aqui já logo. Mas veja bem, porque na ansiedade, às vezes, de querer ajudar, né? Porque a família, assim, se a pessoa tiver, na minha opinião, né? Se a pessoa tiver bem centrada mesmo em querer ajudar aquela pessoa que está passando por uma situação difícil, né? De ansiedade ou de depressão e etc., né? Se a pessoa quer realmente ajudar, assim, pelo que você falou, o primeiro passo dela é ela saber ouvir, né? Sim, Seria esse, saber ouvir a doença, né, que está ali dentro daquele familiar, né? Que geralmente a família não tem tanta paciência assim para estar ouvindo, né? E isso acha que é frescura, né? exatamente, acha que é frescura, acha que está fazendo corpo mole, né? E por aí vai. E às vezes a gente consegue ouvir mais um de fora do que um de dentro. O vizinho chegou, você Verdade. escutou daí, né? Escutei. Provavelmente. Ele chega desse jeito. Glória a Deus. Ele já chega buzinando. Ô, glória. Mas, então, eu penso assim, que se a gente tiver a maturidade, talvez nem precisa disso que o pastor Felipe falou aí, né? De saber uma leitura corporal da pessoa, mas se a gente tiver uma maturidade para poder, pelo menos, querer ou tentar ajudar a pessoa de uma maneira correta, né? Acredito que isso já seria um avanço enorme, né? No sentido da pessoa alcançar aquela cura, alcançar aquela, sei lá, aquela libertação desse mal que está atormentando ela por dentro, né? Com certeza. Porque é um mal que assim, embora meu conhecimento é pouco nesse sentido, mas é um mal que atormenta por dentro, Com né? certeza. E muito pior do que o físico, porque o físico, como eu falei, toma um remédio, resolve, né? E Exatamente. esse não, você tem que ter uma aceitação, você tem que querer verbalizar isso. Por que que a terapia, né, ela funciona, ela tem um ganho muito grande, né, quando a pessoa aceita, vamos dizer assim, né? Porque quando a gente verbaliza, a gente fala, o nosso ouvido também ouve, além da outra pessoa, e a gente começa a processar aquilo. Então, a gente precisa ouvir o que a gente está sentindo. Porque, às vezes, a gente fica só lá dentro do pensamento, né? Fica lá, turbilhando lá. Mas quando você verbaliza, que você ouve, é diferente. Já aconteceu vários casos, pastora Deni, a pessoa vai ao consultório e começa, né, a despejar tudo ali em cima de mim. No decorrer do que ela vai falando, ela mesmo acha a solução, porque ela ouviu, ela processou. Talvez não é necessário fazer nada, talvez é necessário eu só voltar para ela a pergunta que ela me fez, e aí ela consegue raciocinar, porque no momento da ansiedade, no momento da depressão, ou daquela situação de desconforto que aconteceu, a gente não raciocina, a gente quando tá com raiva, a gente não pensa, né? É verdade. Então, assim,
Quando a gente está verbalizando, e eu vou trazer isso agora para vocês, que eu já vi muito pastor falando isso. Olha, gente, eu estou pregando para mim primeiro. Por quê? Ele está ali no púlpito, ele está pregando, mas ele está ouvindo o que Deus está falando com ele. É a boca dele? É, mas ele está ouvindo. Então, a mesma coisa é a questão da terapia. Quando a pessoa verbaliza, que ela consegue colocar para fora, ali está o processo de cura, de melhora. Por quê? Ela vai conseguir raciocinar em cima daquilo que ela está me dizendo. Então, assim, é necessário colocar isso para fora, né? Por quê, pastor? Se isso não é, vamos dizer assim, socorrido, né, acolhido no início, aí sim é necessário o profissional, se isso vai para frente, né? Aí só com o profissional, às vezes só com a medicação, né? E às vezes os quadros bem, vamos dizer assim, graves que a gente vê porque não tratou lá atrás, né? E às vezes, igual eu falo da família, às vezes acontece de uma palavra maldita ali dentro mesmo, né? A gente falou, na maldita que eu digo assim, eu falei numa hora errada, ou num tom errado, eu magoei o outro, e se aquele outro não vem e põe aquilo para fora, aquilo vai remoendo dentro dele, vai crescendo, vai crescendo. Por que o perdão cura? Porque a gente verbaliza, né? Eu tô magoada com o pastor Ademir, eu vou pedir perdão para ele, né? Ou eu ofendi, eu vou pedir, então eu vou verbalizar, eu vou pôr aquilo para fora, né? A Bíblia é clara quanto a isso, né? Se a gente não perdoar, muitas coisas na nossa vida vão ficar travadas, né? E pode trazer doença, por quê? Vai ficar aqui, ó. Então a gente precisa colocar para fora aquilo que está nos incomodando, aquilo que está doendo, né? Antigamente, muito antigamente na história, os velórios duravam dias, né? Eu não sei exatamente se eram 10, 15 dias. Kelly, mas isso é horrível. Mas era um período que você colocava para fora aquela dor. Hoje em dia, é uma hora, tá enterrando, duas. Aí a pessoa, o ente querido, que vamos dizer, o mais próximo, às vezes tá meio passando mal, o que eles fazem? Tá com remédio na pessoa, dopa a pessoa não vivencia aquele momento, quando dá daqui um mês, sei lá, 15 dias, 2 meses, a pessoa começa a ter sintomas. De quê? Daquilo que ela não viveu lá atrás. Morreu, tá doendo, tem que chorar, tem que pôr para fora. E aí, vamos dizer assim, essa vida acelerada que a gente vem vivendo, vem impedindo a gente disso, de vivenciar os momentos. Seja um momento de euforia, de alegria, que muitas vezes, né, a mãe, o pai impede a criança de vivenciar. Seja um momento de luto, para de chorar, larga de ser bobo, o homem não chora. Não chora, depois a depressão. Porque não chorou, não colocou para fora. Às vezes, coisinhas simples, pastor, do dia a dia, evitaria muitos transtornos. Por que é a doença do século? Porque é o século acelerado, né? Ninguém para ouvir o outro. Antigamente, né? Principalmente no interior, igual a gente mora, o que o povo fazia à tarde? Sentava na porta, ia bater papo. Como que eram os almoços, né? Jantar, todo mundo sentado de roda da mesa, conversando, contando como que foi o dia. Hoje a gente não tem isso, né? É tudo muito acelerado. Então a pessoa vai guardando, vai guardando, vai guardando, uma hora aquilo se transforma em doença. Ou física, ou psicológica, emocional. E aí é onde vem a depressão, é onde vem a ansiedade e as doenças psicossomáticas, né? Que, igual psoríase, vitiligo, é tudo doença do quê? Do psicológico que está, vamos dizer assim, com problemas. É como a nossa internet travou. De novo? Não, digamos dentro do que você está falando. Né? Entendi, verdade travada, isso. Né? Verdade. O que você está falando aí, eu estou pensando aqui. A pessoa, ela se trava por dentro, né? E não consegue colocar para fora. Na verdade, ela já pensa em resposta antes de expor, né? O que ela está sentindo. Justamente. Seria isso. Antes, gente, de completar a frase, já tem algo pronto ali, né? Resposta no que... Ô, Kelly, como é que eu faço? Misericórdia! O sangue de Jesus, hein? Então, Felipe, aqui em casa acho que só tá meu telefone conectado, vou te contar. Aqui eu já desliguei aqui, o que estava no YouTube aqui, eu já desliguei, para ver se dá uma Eu já senti até calor.
Mas, ô, Kelly, Ah, eu não tenho dúvida que é a minha internet aqui não, viu? Eu não tenho será? dúvida. Hoje Não, você falou que ela não, estava ruim, né? estava muito ruim. Na verdade, desde ontem, sabe? Ela estava ruim. E hoje o técnico veio aqui, ele trocou uns cabos aqui para mim. Entendi. Falei, poxa, eu tenho um trabalho tão bom para fazer hoje à noite, cara. Ele falou, não, mas pode ficar tranquilo, mas É, na vou verdade, fazer eu o acho que quê, né? esse horário também está muito carregado, né, pastor? Faz muita gente usando, então a internet fica boa mesmo, não. É verdade. Ó, o pessoal escreveu aí, eu estava travando, agora É, voltou o melhor, Felipe, né? agora voltou melhor. Então, vamos ver se o que a gente pode. O problema é que a gente perde até o que estava falando, né? Perde o fio da meada. Às vezes Meu esquece alguma Deus, coisa, repete outra. verdade. Mas assim, Agora eu esqueci Kelly, o que eu estava falando. você Ah, esqueceu o que você estava falando? não Poxa, você estava falando esqueci. tão bem, hein? Estava falando tão bem aí a respeito da pessoa, né? Escuta, Ela né? chegou ao ponto de, às vezes, a pessoa tomar até ou entrar na vida de medicamento, né? Medicamentosa, né? Ou a pessoa até toma outro rumo, né? Sim, Porque, infelizmente, tem infelizmente, né? alguns que tomam o rumo de escolher o suicídio. Sim, E aí já é uma fase bastante assim crítica, né? crítica, né? É. E nesse ponto aí, a pessoa geralmente já não ouve mais nada, já não tem como reverter isso no seu entendimento? Claro, né? Então, pastor, tem, né? Mas é mais difícil, porque se já não houve uma aceitação lá atrás, agora então que é mais complicado. Mas a gente tenta a escuta, tenta a intervenção, né? A gente não pode desistir. É como eu falo, enquanto está respirando, ainda tem esperança, não é verdade? Então, É assim, verdade. realmente é mais crítico, como eu falei, é mais difícil, mas assim, há esperança, há possibilidades. Eu já trabalhei no conselho tutelar aqui, né, da nossa cidade, então, assim, já fiz várias intervenções com adolescentes que estavam se cortando, com pensamentos suicidas, e assim, houve resultado, né? Mas realmente é uma fase mais crítica. A pessoa está com a autoestima tão baixa, né? Está tão desiludida, está tão entregue àquela doença, aquele problema, que realmente, vamos dizer, há dificuldade, né? De estar ouvindo a gente, de estar ouvindo as orientações. E eu vejo que nessa fase, pastor, pesa muito essa questão da espiritualidade. Muito. Porque, Ah, infelizmente, eu entendo que o inimigo acaba usando disso aí, dessa brecha, né, para piorar ainda mais a situação. Então, quando a pessoa me relata, né, que ela tem a fé, que ela serve a Deus, eu tento mais ainda fazer intervenções nessa área, né? Induzir a pessoa a buscar mais em Deus ainda do que, vamos dizer, o que ela tem buscado, porque é um suporte, né? o lado espiritual nessa questão aí, ele é mais eficaz, né, na verdade, Com né? certeza, é o que eu Ele falei. sempre é, né, mais É eficaz, né, o lado espiritual, porque a no gente sabe que é Deus que faz todas as coisas na vida da gente, justo. né? A gente não tem como isolar isso, né, pastor? Eu falo que eu não consigo trabalhar a parte, né, psicológica separada da espiritual, porque nós somos, né, dotados disso, né? O espírito, a alma, né, o corpo e tal. Então, assim, não tem como a gente ignorar, vamos dizer assim, essa parte, né, da gente. Então, quando a pessoa, né, ela se diz, né, ter Deus no coração e tudo, então, assim, eu faço intervenções voltadas para essa área, porque eu acredito que fica mais leve, que é um suporte maior que a pessoa pode ter. Verdade. E, e assim, em todo caso, a gente sempre luta para que a pessoa esteja bem com Deus, né? Com A certeza. gente sabe, como você falou aí, infelizmente eu perdi todas as lives que a gente já iniciou até agora. Não deu para colocar nenhuma nos stories, porque travou aí, você vai
compartilhar lá no Stories, ela exclui, Entendi. sabe? Então, assim, só Jesus na causa. Estou quase pedindo uns conselhos para você na área psicológica. Para lidar com isso. Para saber lidar com a tecnologia. Felipe fez aí uma pergunta. Você consegue Você acredita ler que aí? Você acredita que a fé nos ajuda a estruturar o nosso lado emocional? Ah lá, ele está falando que salvou tudo, viu, pastor? Ótimo, glória a Deus. Ele salvou no YouTube. Continua salvando aí, meu filho, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Seu pai não vive sem o copiloto dele, hein, Felipe? Não tem jeito, não tem jeito. Mas, ô Felipe, acredito sim, com certeza. Como já foi falado lá na primeira, né, antes de travar, né, que essa questão, né, a questão da fé, ela faz muita diferença, sim. Porque a pessoa que tem uma fé, a pessoa, né, ela tá buscando em Deus uma direção. E se a gente for ver, tanto a Bíblia quanto a psicologia, tem muitas coisas que elas se encaixam, né? Por exemplo, a Bíblia fala, né, que a gente tem que proferir bênçãos da boca da gente, né? E a psicologia fala do pensamento positivo. Então, por exemplo, você tem um filho, né? Você vai ficar falando que aquele menino é burro, que aquele menino, aquela criança é gorda, é isso, aquilo. Aquilo você está plantando aquilo na vida da criança. Então, casa com o quê? Com o que a Bíblia fala, né? Que a gente tem que proferir bênçãos. Então, assim, a pessoa que tem fé, com certeza, para ela, né? Se ela realmente colocar essa fé em prática, né? Para ela é mais leve, é mais tranquilo. Como eu falei no início, né? E já foi falado em outras lives também, essa questão de várias pessoas com doenças, né? Que já foram comprovados, que a pessoa que tem, né? Que profere uma fé, ela passa melhor por aquele momento. Mesmo que ela não é curada, mesmo que ela não vem, vamos dizer assim, a sair do hospital, né? Sem ser no leito de morte, vamos dizer assim, sem vir a falecer, ela passa por aquilo mais leve, porque ela tem uma fé, ela está alicerçada nessa questão espiritual, né? É extremamente importante, né? A gente tentar, pelo menos, fazer o pessoal que está participando com a gente, que tinha bem mais gente, né? Agora, com essas caídas vai caindo, internet, né? A galera vai desanimando. Vai dispersando, né? A gente pede aí o pessoal para ter um pouquinho de paciência, porque realmente é a internet mesmo que está ruim hoje. Tá? E se caso acontecer de cair de novo, eu não sei, né? Se você tiver disponibilidade, Kelly, a gente pode até marcar para um outro dia. Né? Sim. Né? A gente combina aí pelo WhatsApp depois. Com certeza. Dia para a gente fazer uma coisa mais legal, porque até hoje, das lives que a gente está fazendo, até hoje nunca aconteceu isso, sabe? Então, assim, eu não sei se é o inimigo, se o que está acontecendo. Não, então a gente vai interceder e vai fazer outra. Vamos, em nome de Jesus. Né? Como uma pessoa consegue ser o gestor da sua própria psique? Aí, então, como que é o nome da pessoa? Não sei, não consigo ler. Então. Eu acho que é a esposa do Felipe, a Vitória, que ela chama. É porque tem umas siglas aqui. Então, para a pessoa, né, ser o gestor do seu psicológico, ela gerir aquilo ali, o que acontece? Começa no pensamento, né? A vida da gente, o adoecer ou não adoecer, tudo está na mente da gente. A mente da gente é muito poderosa, né? Então, assim, como que você vai conseguir isso? É trabalhando a sua mente a seu favor, né? Porque os PANs, que são pensamentos automáticos negativos, eles vão vir a qualquer momento, né? Nós que temos filhos, por exemplo, o menino atrasou 1 minuto, a gente já pensa, ai meu Deus, aconteceu alguma coisa na rua, né? Então, é esse tipo de pensamento que a gente tem que, vamos dizer assim, excluir da nossa mente. O pensamento, ele é automático, ele vai vir de qualquer forma. Mas se você parar, encostar e falar, nossa, meu Deus, é mesmo, foi atropelado, aconteceu isso, porque a gente tem mania disso, o ser humano tem mania disso. A gente vai crescendo aqui, permitindo que ele cresça na mente da gente.
até às vezes acontecer mesmo. Mas se você falar, não, peraí, é só um minuto, às vezes atrasou, né? Começa a colocar coisas boas na sua mente, é uma maneira de você estar sendo gestor da sua mente. Porque você impediu que aquilo que foi negativo crescesse. Por que as pessoas ficam ansiosas? Por pensar dessa forma. O pensamento negativo, ele vem, ele é automático, né? E ela dá crédito àquele pensamento. Ela acredita naquilo que passa até ser verdade absoluta para ela. A situação nem aconteceu, né? Aquilo às vezes está longe de acontecer, mas ela sofre. E se acontecer, ela sofre duas vezes, porque ela sofreu antes e sofreu no momento. Porque pode ser que nem aconteça, né? Então, eu dei o exemplo de filho, né? Porque a gente que é mãe tem isso. Aí o menino atrasou. Ai, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Então, assim, a gente tem que ser gestor do nosso pensamento para coisas boas, né? Ah, atrasou? Tem um telefone? Tem como ligar? Vamos ver, vamos esclarecer, né? Ah, não tem? Então vamos aguardar mais um pouco. Por quê? É a maneira que a gente tem de controlar nossos pensamentos. Como eu disse, o pensamento negativo automático, ele vai vir. A gente não tem controle sobre isso. O nosso controle é se ele vai permanecer ou não na nossa mente. Então é uma maneira de controlar. E gerir coisas boas, gente. Se a gente acordar pensando que o dia vai ser ruim, com certeza vai ser péssimo. Talvez Deus tinha muita coisa boa para nos proporcionar naquele dia, mas a gente já deu o pontapé inicial que não vai ser bom, então não vai ser, né? Pessoas que saem, por exemplo, para entregar currículo. Ah, vou lá de novo, né? Não vai dar nada mesmo? Então não precisa nem ir, gente, nem sai do sofá. Entendeu? Porque a gente está proferindo maldição na vida da gente. A gente está com pensamento negativo. E aquilo vai atrair coisas, né? Até acontecer da forma que a gente está pensando. É verdade, viu? Falou tudo agora, viu, doutora? Vixe, agora você deu uma aula aí que acho que você devia até cobrar de quem fez essa pergunta para você. Depois eu vou passar o número da conta. Isso Como mesmo, reclamar da Felipe. segunda-feira. Como reclamar da segunda. Ao invés de a gente acordar agradecendo que a gente tem um trabalho para levantar cedo e ir, a pessoa está reclamando. Aí quando perde o emprego, aí sim é motivo para reclamar, Aí né? reclama de novo. Justamente. Isso, assim, é tão interessante que o pessoal tem julgado isso nas redes sociais, né? Ah, eu odeio segunda-feira, não sei o quê, não sei o quê. E olha tanto que isso pesa. Já teve empresas que já me relatou, né, empresários, né, que ele olha a rede social da pessoa para ver o que ela está postando. E tem pessoas que postam ali essas questões, como o Felipe brincou, né? Ah, o Felipe, eu amo as segundas-feiras. Isso mesmo, Felipe. Aí a pessoa já, de certa forma, já coloca algo negativo. Quem falou que essa segunda-feira vai ser boa? Não vai, porque ela já definiu que ela vai ser ruim. Não é verdade? O problema é quando chega dentro de casa no final da segunda-feira e quer descontar em alguém, né? Justamente. Aí desencadeia outros problemas. Oi, Elton. Outro primo meu que entrou. Psicólogo também? Não, esse é advogado. Opa, então já melhorou a coisa aqui, viu? Vamos Agora a gente tem que falar direitinho. Vamos pedir ele aí um reforço para ele poder orientar bastante a gente, para a gente saber o que a gente pode falar, né? Verdade. Aí já é uma parte que cabe a ele, né, não? Então, essa coisa de lei é com ele, não é comigo. Verdade. Mas, Kelly, eu estava olhando aqui a palavra que a gente leu, sabe? Tudo isso aí que você acabou de falar tá enquadrado aqui nessa palavra que a gente leu. Porque eu fico, às vezes, pensando na vida desse homem aqui, pela posição social que ele tinha, né? Pelo casamento que ele tinha, os soldados que estavam ali, né, a seu dispor, né, digamos assim, debaixo da sua orientação. Sim. Né? Você imagina um homem desse quando ele olhava no espelho. Né? Com certeza, coisa boa não passava na cabeça dele, porque verdade. Acredito que é do seu conhecimento também.
né? Porque a lepra, ela, quando ela surgia no corpo da pessoa, né? A parte daquele corpo não sentia nada, né? Podia Sim, cortar o pedaço ali e jogar fora que a pessoa não sentia. não tinha Então, sensibilidade, né? exatamente. Então, assim, a Bíblia diz aqui claramente que esse homem chamado Naamã, ele era leproso, né? A Bíblia até fala, porém, leproso, versículo 1, né? Encerra o Isso, versículo falando isso. Deus deu livramento dos sírios através dele, Deus usou a vida daquele homem, ele era um chefe do exército, e por aí vai, um homem de muito respeito. Versículo 1 termina, porém, leproso. Então, isso. assim, eu acredito que essa lepra aí, essa situação dele, com certeza refletia em tudo aquilo que ele fazia, né? O jeito Sim, dele conduzir os seus soldados ali, o jeito dele, sei lá, talvez a forma dele lidar com o seu casamento, com a sua família, com certeza isso aí atingia todas essas áreas da vida dele, né? sim. E para não ficar muito extensa aqui a nossa live, a nossa internet tomara que deixe, né? Em nome de Jesus, Amém. mas a gente observa a reação dele quando o profeta determina para ele o que ele tem que fazer, né? O profeta fala, olha, você faz o seguinte, você vai lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão e pronto, você vai ser curado, né? E a reação dele aqui foi uma coisa que acontece na vida de todos nós praticamente, né? Embora, graças a Deus, nós não somos leprosos, né? Mas basicamente acontece na vida de todo mundo. A reação, né? A qualquer situação que se aplica à nossa vida. Ele ficou indignado, né? Exatamente, ele ficou indignado e saiu reclamando, né? Poxa, Isso. por que ele me manda mergulhar no Jordão? Tem tantos rios melhores aqui, não sei o quê, e saiu todo reclamão da situação, né? E isso, se ele não aceitasse aquele tratamento, lógico, né? Com certeza ele iria talvez sair da presença ali do profeta até numa situação até pior, né? Pior, Porque verdade. tudo que ele precisava ali é o que você já falou, era de uma aceitação, né? Naquele momento. Com certeza. E interessante, né, que quando ele sai reclamando, né, a palavra reclamar é clamar duas vezes. Então, aí tá, quando a gente reclama de algo que tá ruim, vai ficar pior. A gente Verdade. precisa entender isso e trazer isso para o dia a dia da gente. Porque se a gente, como né, a gente brincou que o Felipe falou da segunda-feira, se a gente for reclamar de toda segunda-feira, cada segunda-feira vai ficar pior que a outra, né? Ao invés de sermos gratos, né? E melhorar aquilo que a gente já tem, a gente só tende a, vamos dizer assim, andar para trás, né? Vamos dizer assim, né? A retroceder. Por quê? Aqui, graças a Deus, né, na palavra diz que ainda teve um soldado que alertou ele, né? Falou com ele, se Verdade. fosse algo mais difícil, você não ia fazer? O que custa, né? Vai lá, faz conforme o profeta falou, né? Então, assim, às vezes aparece sim também pessoas, né, da forma que esse soldado apareceu na vida da gente, como eu falei, né? Do familiar, né? Daquela pessoa próxima, para ainda dar um toque, ainda para ver se a pessoa, vamos dizer assim, reage, né? Porque a tendência de quem está com doença emocional, com depressão, com ansiedade, é reclamar. Reclamar, reclamar, reclamar. E aí a coisa só piora, né? Ao invés de tomar uma atitude, olhar para frente, né? Erguer a cabeça e buscar, vamos dizer assim, uma melhora, não, ela reclama. E cada reclamação, como eu falei, né? Ela está clamando duas vezes para que aquilo continue acontecendo e só vai piorando, né? Talvez essa fala sua aí seria uma resposta boa para essa pergunta que foi feita aí atrás, aí, como uma pessoa consegue ser o gestor de sua psique, né?
talvez seria Isso. uma Cai boa, aqui né? também, com certeza. De não Com essa... reclamar, assim, eu entendo que a reclamação em si, ela acaba, como que eu vou colocar isso aqui, menina? Agora me fugiu aqui, agora deu branco, foi na memória. Agora não Não foi a foi na internet, não, internet, não. foi na memória. Mas é que eu estava pensando uma coisa aqui para falar com você e com o nosso pessoal que está participando aí. Mas me fugiu aqui. Mas, por exemplo, uma pessoa que vive reclamando de tudo e de todos, seria como que se ela tivesse ferindo o coração de Deus ou a pessoa de Deus, sei lá. Seria Com cer- algo mais ou menos assim ou não? Com certeza, porque a própria Bíblia fala em tudo dar graças, né? A Bíblia não fala com a gente que é para dar graça, só tá bom, não. É em tudo. Pelo menos o versículo que eu conheço. Mas é Em verdade. tudo dai graças, né? E isso, por isso que eu te falei, a questão da psicologia, com a parte espiritual, com a Bíblia, né? Aquele que só reclama, sem falar de Bíblia, vamos falar da psicologia, ele está atraindo coisas ruins para ele, né? A mente dele está carregada de coisa ruim, porque ele só reclama, né? Então, assim, é uma maneira, né, de ser gestor, sim, né? Da psique, da mente da gente e da vida, porque quando a pessoa ela entende que ser grato atrai coisa boa, atrai bênção para a vida dele, atrai cura, né? Que ela entende isso e começa a praticar isso, ela começa a visualizar as coisas, aí ela começa a ver as coisas acontecer, né? Então, assim, tem que começar na mente, né? Na postura da pessoa, como eu falei lá no inicinho, né? De dentro para fora. Quando a gente começa a agradecer pelo que tem, a gente está sendo preparado para receber algo maior. É verdade. Inclusive da parte de Deus, né? Porque Com certeza. no mundo Mais espiritual ainda, também, né? É, no mundo espiritual é a mesma coisa, né? A gente, quanto mais grato a Deus a gente né? com certeza. Oh, Pastor Demi, eu li alguma coisa tem muito tempo sobre a física quântica, né? O que eu lembro disso que eu li? A física quântica diz que o nosso pensamento ele emite ondas, né? E essas ondas vão pelo universo e voltam com maior força, né? Então, o que está falando? O que a ciência está falando para a gente? Que se o meu pensamento for positivo, né, for grato, for de coisas boas, ele vai voltar com mais força. Mas, por outro lado, se ele for negativo, se ele for pessimista, ele também vai voltar com mais forças, né? Então, assim, eu caso muito essa parte da física quântica com a questão, né, da Bíblia, da boca, proferir bênção e maldição, porque você está falando aquilo, e com a questão, né, da psicologia, dos pensamentos positivos e negativos. Olha só, se eu for ver né, a ciência, a física quântica, quanto a psicologia, quanto a Bíblia, está falando a mesma coisa, com alguma linguagem diferente, mas é a mesma coisa. Por quê? Verdade. A gente precisa ter pensamentos positivos, a gente precisa acreditar na gente. Se eu não acreditar em mim, quem que vai acreditar? Né? A gente precisa ser grato, como a Bíblia fala, proferir palavras de bênção na vida da gente e do outro, para que as coisas venham acontecer de forma positiva na vida da gente. Porque se a pessoa só reclama, se a pessoa só tem pensamento ruim, né? Se ela não consegue proferir nada de bom, como que ela vai ter uma vida abençoada, né? Uma vida satisfeita? Não tem como, pastor. Não tem como. Que a gente vê, né, várias pessoas que têm saúde, está reclamando, outras têm, né, vida financeira tranquila, né, vamos dizer, abastado ali de imóveis, de carro, disso, daquilo, conta bancária recheada, está reclamando, né? Então, assim, é da postura da pessoa. Ela tem que mudar essa postura para ela conseguir entender e visualizar o que tem ali à sua volta, que realmente a gente, né, se a gente for parar para perceber, a gente é abençoada a todo instante. É uma pergunta que eu quero fazer para você, que é até meia boba, mas eu vou fazer esse mesmo, né? Pergunta boba é aquela que a gente não faz. Né? Mas veja bem, Verdade. você com certeza
já teve experiência com pessoas assim que são bem financeiramente falando, que tem tudo para se dar bem na vida, para ser melhor, e as coisas na vida dessa pessoa não vai, flui. não flui. Essa é a palavra certa. Já teve, já ou ainda não? Sim, não em consultório, né? Mas assim, de vivência mesmo. Infelizmente, né? Tem que falar assim, porque hoje em dia a gente pensa assim, a pessoa que está controlada financeiramente é uma pessoa que está, vamos dizer, na lógica era para ela estar bem, né? Vamos dizer, psicologicamente, emocionalmente, mas não é assim. Infelizmente, não é, pastor. E na maioria das vezes, né, as pessoas com quem a gente se relaciona e tudo, tem muita gente que entra em quadro depressivo com a conta bancária recheada, né? Com a vida financeira controlada. E são pessoas que não têm, vamos dizer assim, elas não conseguem ver, né? Mesmo tendo condições financeiras, mas elas não conseguem ter paz, não conseguem ter alegria, não conseguem ver algo positivo, né? Na vivência, no dia a dia delas. Infelizmente, tem muitas pessoas assim. Nesse caso aí, logicamente, seria falta de Deus. Entra nisso, na questão de não ter totalmente. A fé. Não, sim, a questão de não ter a fé, autoestima baixa, né? Os sintomas, vamos dizer assim, da depressão também, né? A questão da autoestima baixa, da pessoa não ter fé, não acreditar, vamos dizer assim, né, em Deus. Isso tudo interfere, com certeza. Porque a gente vê tantos, já que a gente está falando de questão financeira, né? Tantas pessoas pobres mesmo, né? Vamos dizer assim, financeiramente falando, né? Das finanças mesmo, não tem uma casa para morar e tal. E a pessoa, se chega perto dela, tem paz. Ela é grata, né? Eu convivo com uma senhorinha assim, que ela tem uma aposentadoria, mora num casebre e ela transmite uma paz fora do normal. É uma pessoa que tem Deus, né, no coração, uma pessoa de uma fé, assim, inigualável. E ela, assim, com essa aposentadoria que ela ganha, ela compra os remédios, que é idosa, né, e ainda ajuda todo mundo que passa na porta dela, que ela percebe que Deus toca no coração dela que tá precisando, ela vai lá na despensa e tira alguma coisa e ajuda. Então, assim, é onde que eu falo que é de dentro, né? É da pessoa, de dentro para fora. Então a pessoa tem que querer, porque às vezes a gente fica na ilusão que o problema vem porque a gente não tem dinheiro. Não, na verdade o problema é o dinheiro, né? Às vezes até a quantidade que a pessoa tem e não consegue lidar com aquilo. É verdade, o saber lidar também é importante, né? Sim, faz total diferença. Você está falando aí, né? Com certeza. Tem alguém aqui, Elton. É o meu primo. Que palavras lindas. Sou contra a negatividade. Nós também. Bem nós assim, né? A palavra de Deus, ela ensina isso, né? Que a fé, além dela apontar para algo invisível, né? A fé, ela motiva a gente a ser pessoas positivas, né? Justamente. Com certeza, né? Então, por isso que a gente... geralmente, né, a gente vai ensinar as pessoas a sair do sufoco, a sair até da depressão mesmo. Nós, pastores, ensinamos muito isso. Então, geralmente, a gente ensina a pessoa a se apegar em Deus através da fé, porque a Bíblia diz, em Hebreus 11, né, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, não tem nem o que falar, né? É ponto final. Sem fé não tem como agradar a Deus. E automaticamente, não agradando a Deus, a pessoa também não vive bem. Com certeza. E o que acontece? A fé não é acreditar em algo que a gente ainda não está vendo, mas vai ver? Vamos falar, né? Bem cru, assim. E a positividade é isso, né? Ser positivo é isso. Como o Felipe brincou lá atrás, né? Fala mal da segunda-feira, não, vamos falar bem da segunda-feira para que realmente a segunda-feira seja boa, não é verdade? E isso é a fé, né? Talvez a circunstância ali tá tudo favorável para que seja ruim, mas se você tiver fé que vai melhorar, você, né, acreditar naquilo, com certeza vai melhorar.
Por quê? Amém. Você colocou fé naquilo, né? Você colocou esperança, você colocou positividade. Então não tem por que dar errado, né, pastor? É verdade. Não tem como, né, dar errado. Com Pode até dar certeza. errado. Em algumas etapas da vida da gente, às vezes tem coisas que Tem os dá tropeções, errado, né? né? Dá errado, ou digamos assim, no meu entendimento, a gente chama de tratamento de Deus, É né? o que eu ia Deus está falar. tratando a gente, ou É um tirando, ou processo, né? acrescentando. E na Ele sempre verdade, pode eu falar. nem vejo como errado. Nem vejo como dar errado. Eu vejo como processo de amadurecimento, né? Porque todo caminho vai ter pedra, não é verdade? Umas grandes, outras pequenas. Então, nesse caminho, nesse processo, a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, não é verdade? Então, assim, às vezes, aquilo que aparentemente deu errado agora, é porque ali na frente ele vai estar de outra forma. A gente precisa entender esse processo. E quando a gente tem fé, quando a gente está com pensamentos positivos, que a gente está acreditando na gente, vamos dizer assim, né, naquilo que está aqui no nosso interno, até aquilo que deu errado passa mais leve, entendeu? Não fica como pedra de tropeço, não. Fica como aprendizado. Amém. Por isso que eu É não acho que seja verdade. errado em si. É verdade. Ô, Kelly, o nosso pessoal aí tá tão caladinho, ninguém fez pergunta, só o Felipe fez alguns comentários aí, né? Então, A e o Felipe gente sumiu? ele sumiu. Será que ele foi dormir, hein? Ou será que Copiloto ele não pode foi dormir, não. jantar? Sei lá, não pode. Não, não pode, não, né? Ô, Uai, Felipe, então, meu filho, cadê você? Mas, tá assim, caladinho. ele deve tá assistindo ou fazendo alguma outra coisa lá na casa dele. Mas é o seguinte, Kelly, eu particularmente estou sendo bastante edificado com tudo isso, viu? Amém. E assim, quero agradecer você pela sua disponibilidade, né, de estar aqui com a gente até essas horas. Até não vou nem procurar estender mais, porque, meu Deus, já vai dar quase 10 horas. E a Demorou a dar gente certo, né, pastor? demorou a dar certo, agora que deu certo, né? A gente quer encerrar, mas não é que a gente quer, é que na verdade a gente precisa encerrar já, né? Porque senão vai ficar muito cansativo para você também. Eu te agradeço, viu, Eu que agradeço a pela sua oportunidade. disponibilidade, por você estar trazendo para a gente assim, essas orientações, né? E agradeço mesmo. Eu que eu posso falar no momento, né? E peço a Deus que continue dando para você muita sabedoria, Amém. né? Para continuar lidando com essas pessoas aí que você tem recebido aí na sua vida, no seu consultório, também na clínica que você trabalha, Isso, parece, uma né? comunidade Clínica, né? terapêutica, isso. Comunidade. Então, que Deus te ilumine aí, te dê muita Amém. sabedoria para você Amém. continuar esse trabalho, que eu tenho certeza que é de grande valor diante de Deus. Eu tenho Amém. Glória a certeza Deus. disso. Tá? E a gente continua aí nessa batalha de levar essa cura interior para a vida das pessoas, né? E de uma forma geral, assim, o que eu aprendi aqui, que a gente precisa investir no interior da gente com coisas boas, com palavras Com certeza. positivas, né? E por aí vai, né? Como alimento para o corpo físico, né? O da mente, o espiritual também, né? É Tem que ser verdade, é coisa boa, verdade. né, pastor? Amém. Então, Kelly, eu deixo sua conta para você finalizar aí para nós. O que você pode orientar todo mundo além do que você já fez? Olha, então, a orientação que eu tenho, pastor, né, o que a gente já vem falando, né? Tá com algum sintoma, né? Tem algo aí que tá entalando, procura conversar, né? Às vezes, se não tiver alguém dentro do círculo familiar, procura uma pessoa de confiança, né? Um orientador espiritual também, né? Tá pronto, preparado para estar ouvindo, para estar, né, vamos dizer assim, passando as orientações. E
logicamente, né, um profissional, né, pastor? Então, assim, aquele que tem resistência, está procurando um profissional para estar se abrindo, procura alguém próximo, não deixa de expor, de falar, não. Lógico, né, gente? A gente não vai falar com qualquer um, né? A gente não vai expor a vida da gente de qualquer forma para qualquer pessoa, né? Mas aquela pessoa de confiança, aquela que você sabe que pode, né, agregar algum valor, conversa, não deixa de falar, não. Hoje em dia, infelizmente, né, essa vida corrida tem nos impedido desse diálogo, né, dessa fala, e o não falar tem adoecido muitas pessoas, né? Então, assim, se for necessário, procura um profissional, a pessoa está apta, né? Deus capacitou, ela estudou para isso, né? E com certeza, você, né, procurando um profissional, uma pessoa de confiança, você vai ter um alívio disso que está acontecendo. Não é verdade? E sobre a live, pastor, não sei se posso, né? Mas vou falar aqui que se alguém que depois for assistir e tudo, quiser deixar alguma pergunta no direct de vocês, pode estar deixando, o pastor me passa depois. Vou ter o maior carinho, o maior prazer em respondê-los, viu? Que às vezes a pessoa fica acanhada de perguntar aqui, ou vai assistir posteriormente, pode estar perguntando, viu? É verdade. Não, se alguém perguntar, eu passo para você. Tá? Pode passar que a gente vai respondendo. A mesma disponibilidade a gente coloca do lado de cá também, né? Claro, com certeza. Você já lida o lado emocional, psicológico e também o lado espiritual, né? Nós geralmente trabalhamos muito o lado espiritual, acaba virando a mesma coisa, né? O psicológico Sim. também a gente trabalha também, claro. Um esbarra no outro, não tem jeito. É verdade. Mas olha, pessoal, para todos vocês aí que participaram, você que vai assistir ainda essa live, eu sigo a orientação da nossa doutora Kelly aqui, a nossa irmã em Cristo, né? Eu sigo a orientação dela, você faça o bem para você mesmo, né? Procure se orientar melhor a esse respeito, procure sempre alguém da sua confiança, né? O que a Kelly já falou. Sim. E também se abrir, sabe? O principal, sabe, Kelly, que eu estou pensando aqui agora, de tudo que a gente falou, é a pessoa se abrir para ela mesma, né? Porque com certeza. Aceitação, pessoa, né? Aceitação, isso. Eu digo assim, se abrir para ela mesma no sentido de dar a iniciativa de procurar uma ajuda, né? Isso. Não sei se eu estou sabendo colocar as palavras certas É isso aqui, mesmo. mas eu acho que todo mundo está entendendo o que eu quero dizer, né? Porque quando a gente aceita o problema, a gente está mais aberto a resolvê-lo, né, pastor? É verdade. Aí o Felipe apareceu, ó, foi muito top mesmo com os imprevistos. Os imprevistos. Os imprevistos é porque ele faltou aqui hoje, né? A culpa foi sua, Felipe. É isso aí. Então, Kelly, eu agradeço você mais uma vez. Eu que agradeço. Deus te abençoe sua família, sua casa aí, viu? Amém. Todos vocês. E assim, numa próxima oportunidade, em nome de Jesus, nossa internet vai ficar boa. Vai, a gente vai combinar, vai orar para isso. Para Deus liberar esse sinal. Para Deus liberar esse sinal aí para nós. Amém. Né? Amém. Então, Kelly, mas fica tá assim, Deus abençoe. Amém. Para começar, vamos orar para encerrar também? Em nome Sim. de Jesus? Glória a Deus. Amém. Você ora ou eu oro? Tanto faz. Quer que eu ore? Eu comecei e você termina. Eu encerro. Tá bom, então. Amém. Senhor Jesus, mais uma vez entramos em Tua presença, ó Pai. Amém. Te agradecemos por esse tempinho aqui, ó Pai, né, que foi muito valoroso para nós e eu acredito que para aqueles que estavam assistindo também, Senhor. Obrigado por nos sustentar, nos dar sabedoria e direção, ó Pai. Senhor, entrego as nossas vidas no Teu altar. Peço a Tua bênção, Senhor, pela vida do pastor, juntamente com a sua família, a vida
de cada um que entrou, Senhor, aquele que continuou assistindo e aquele que infelizmente, né, se perdeu devido ao problema técnico, que o Senhor possa estar visitando cada um, aqueles que ainda vão assistir, ó Deus, né, o nosso intuito com essa live é alcançar vidas, né, que o Senhor alcance as vidas, que o Senhor leve, ó Pai, né, o refrigério para cada um deles, Pai. Senhor, te entregamos as nossas vidas no teu altar, te agradecemos por esse dia e por esse momento aqui conosco, ó Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém. Amém. Então é isso, Kelly. Deus te abençoe, viu? Amém. Nossa, toda a sua família aí. E a gente vai se comunicando e vamos ver se a gente vai combinar de novo. Uma outra live aí, que seja de uma forma melhor, tá bom? Sim, com a presença certeza do Felipe, porque aí não dá problema. Isso, pode intimar ele aí, viu? Eu vou chamar o meu primo, o advogado, para fazer uma intimação para ele. Ô, Glória, seu filho? Que aí ele não sabe. Não, meu primo, né, o que entrou aí. Seu primo. Sim, que eu falei claro. Que é o advogado, que aí a gente faz uma intimação para ele e ele não foge. Verdade, já está convocado então, hein? Aí ele participa. Elton. É Elton, né? Elton. Ô, Elton, aí eu vou convocado, viu? Vou convocar aí para fazer uma intimação para o Felipe, porque o Felipe não sai daí. Verdade. Oi, André, a gente está terminando. É outra prima aí, ó. É outra prima. Outros parentes estão tudo aí. Família grande, né? Família abençoada. E como? Glória a Deus, amém. Mas olha, Deus abençoe então, viu, Kelly? Amém, pastor. Tenha uma boa noite, viu? Que o Senhor Jesus continue te usando aí poderosamente. Amém. Deus abençoe também, viu? Muito obrigada pela oportunidade. Opa. E a gente vai combinar para estar fazendo uma outra. Tá bom. O Felipe